8. O poder da empatia. Empatia que cura. Carl Rogers descreveu o impacto da empatia em quem a recebe. Quando alguém realmente o escuta sem julgá-lo, sem tentar assumir a responsabilidade por você, sem tentar moldá-lo, é muito bom. Quando sinto que fui ouvido e escutado, consigo perceber meu mundo de uma maneira nova e ir em frente. É espantoso como problemas que parecem insolúveis se tornam solúveis quando alguém escuta. Como confusões que parecem irremediáveis viram riachos relativamente claros correndo quando se é escutado. A empatia nos permite perceber nosso mundo de uma maneira nova e ir em frente. Uma de minhas histórias favoritas sobre a empatia veio da diretora de uma escola inovadora. Ela voltou do almoço um dia e encontrou Millie, uma aluna do ensino básico, sentada em seu escritório e parecendo arrasada, esperando para vê-la. A diretora se sentou junto a Millie, que começou. Senhora Anderson, a senhora já teve uma semana em que tudo que faz magoa alguém, mas a senhora nunca quis magoar ninguém de forma nenhuma? Sim, respondeu a diretora. Acho que compreendo. Millie, então, passou a descrever sua semana. Eu já estava um pouco atrasada para uma reunião muito importante, continuou a diretora. Ainda estava com meu casaco e ansiosa para não deixar uma sala cheia de gente me esperando. Então perguntei, Millie, o que posso fazer por você? Millie se aproximou, agarrou meus ombros com as mãos, olhou-me bem nos olhos e disse com muita firmeza, Senhora Anderson, não quero que a senhora faça nada. Só quero que me escute. Aquele foi um dos momentos de aprendizado mais significativos de minha vida, e ensinado por uma criança. Por isso pensei, não importa a sala cheia de adultos esperando por mim. Millie e eu passamos para um banco que nos dava mais privacidade e nos sentamos, com meu braço ao redor de seus ombros, sua cabeça em meu peito e seu braço em volta de minha cintura, e falou até se dar por satisfeita. E sabe de uma coisa? Não demorou tanto tempo assim. Um dos aspectos mais gratificantes de meu trabalho é ouvir como as pessoas usaram a CNV para fortalecer sua capacidade de se conectar com empatia aos outros. Minha amiga Lawrence, que mora na Suíça, descreveu como ficou aborrecida quando o filho de 6 anos saiu correndo enraivecido enquanto ela ainda falava com ele. Isabelle, sua filha de 10 anos, que a havia acompanhado a um seminário recente de CNV, observou. Então você está com muita raiva, mamãe? Você gostaria que ele conversasse quando está com raiva, e não que fosse embora correndo. Lawrence ficou maravilhada de como, ao ouvir as palavras de Isabelle, ela sentiu uma imediata diminuição da tensão e, mais tarde, conseguiu ser mais compreensiva com o filho, quando ele voltou. Um professor de faculdade descreveu como o relacionamento entre alunos e professores fora afetado quando vários membros do corpo docente aprenderam a ouvir com empatia e a se expressar de forma mais vulnerável e honesta. Os estudantes se abriram cada vez mais e nos contaram a respeito de vários problemas pessoais que estavam interferindo em seus estudos. Quanto mais eles falavam a respeito disso, mais trabalhos eles conseguiam terminar. Embora escutá-los dessa forma nos tomasse um bocado de tempo, ficamos contentes em passá-lo dessa maneira. Infelizmente, o diretor se aborreceu. Ele disse que não éramos terapeutas e deveríamos passar mais tempo ensinando e menos tempo conversando com os alunos. Quando perguntei como os docentes haviam lidado com isso, o professor respondeu: tivemos empatia com a preocupação do diretor. Percebemos que ele ficou aborrecido e queria ter certeza de que não estávamos nos envolvendo em coisas com as quais não conseguiríamos lidar. Também percebemos que ele precisava de uma garantia de que o tempo gasto nas conversas não estava roubando tempo de nossas responsabilidades com o ensino. Ele pareceu aliviado pela forma como o escutamos. Continuamos a conversar com os estudantes porque pudemos ver que quanto mais os escutávamos, melhor eles iam nos estudos. Quando trabalhamos numa instituição estruturada hierarquicamente, há uma tendência a ouvir ordens e julgamentos daqueles que estão acima de nós na hierarquia.
Embora possamos facilmente ter empatia com nossos colegas e com aqueles em posição de menor poder, podemos nos perceber sendo defensivos ou nos justificando, em vez de termos empatia, na presença daqueles que identificamos como nossos superiores. Foi por isso que fiquei particularmente satisfeito ao saber que aqueles professores haviam se lembrado de estabelecer uma conexão empática com seu diretor, tanto quanto com seus alunos. É mais difícil ter empatia com aqueles que parecem ter mais poder, status ou recursos. Empatia e a capacidade de ser vulnerável. Por sermos convocados a revelar nossos pensamentos e necessidades mais profundos, às vezes podemos achar desafiador nos expressarmos em CNV. Entretanto, essa expressão fica mais fácil depois que entramos em empatia com os outros, porque teremos então tocado sua humanidade e percebido as qualidades que compartilhamos. Quanto mais nos conectamos com os sentimentos e necessidades por trás das palavras das outras pessoas, menos assustador se torna nos abrirmos para elas. Com frequência, as situações em que somos mais relutantes em expressar vulnerabilidade são aquelas em que desejamos manter uma imagem durona, por meio de perdermos a autoridade ou o controle. Quanto mais temos empatia pela outra pessoa, mais seguros nos sentimos. Uma vez mostrei minha vulnerabilidade a alguns membros de uma gangue de rua de Cleveland, ao reconhecer a mágoa que estava sentindo e meu desejo de ser tratado com mais respeito. "Ei, olhem", um deles observou. "Ele está magoado, coitadinho." E então todos os colegas começaram a rir em coro. Aqui, outra vez, eu podia interpretá-los como se aproveitando de minha vulnerabilidade. Opção 2, culpar os outros. Ou entrar em empatia com os sentimentos e necessidades por trás de seu comportamento. Opção 4. Se, no entanto, eu tiver uma imagem de que estou sendo humilhado e que estão se aproveitando de mim, posso me sentir ferido, irritado ou amedrontado demais para poder entrar em empatia. Num momento desses, eu precisaria me retirar fisicamente para oferecer a mim mesmo alguma empatia, ou obtê-la de uma fonte confiável. Depois de descobrir as necessidades que haviam sido despertadas em mim de forma tão poderosa e tendo sido acolhido com empatia, eu estaria então pronto para retornar e oferecer minha empatia ao outro lado. Em situações de sofrimento, recomendo primeiro obter a empatia necessária para ir além dos pensamentos que ocupam nossas cabeças, de modo que nossas necessidades mais profundas sejam reconhecidas. Quando escutei atentamente a observação do membro da gangue, "Ei, olhem, ele está magoado, coitadinho", e o riso que se seguiu, senti que ele e os amigos estavam contrariados e não queriam se submeter a manipulações e culpa. Eles podiam estar reagindo a pessoas que no passado usaram frases como "isso me magoou" para demonstrar desaprovação. Já que eu não confirmei isso com eles em voz alta, eu não tinha como saber se meu palpite estava de fato correto. Entretanto, bastou concentrar minha atenção ali para impedir que eu tomasse aquilo como pessoal ou ficasse com raiva. Em vez de julgá-los por me ridicularizarem ou me tratarem desrespeitosamente, concentrei-me em escutar o sofrimento e as necessidades por trás daquele comportamento. "Ei", disparou um deles, "o que você está nos dando é um monte de bobagens. Suponha que haja membros de uma outra gangue aqui. Eles tenham armas e você não. Você diz para simplesmente ficarmos parados e conversarmos com eles? Que besteira!" Então todos começaram a rir de novo, e mais uma vez eu dirigi minha atenção a seus sentimentos e necessidades. "Então parece que vocês estão realmente fartos de aprender coisas que não têm nenhuma relevância nessas situações? Se você morasse neste bairro, saberia que isso é um monte de bobagens. Então vocês precisam ter certeza de que alguém que lhes ensine alguma coisa tenha conhecimento do seu bairro? É isso mesmo. Alguns daqueles caras detonariam você antes que pudesse soltar 2 palavras de sua boca. E você precisa ter certeza de que alguém que tenta lhes ensinar algo compreenda os perigos que existem aqui? Continuei a escutá-los dessa maneira, às vezes verbalizando o que eu ouvira, às vezes não. Isso continuou por 45 minutos, e então
percebi uma mudança. Eles sentiram que eu os estava realmente compreendendo. Um conselheiro do programa notou a mudança e perguntou a eles em voz alta: "O que vocês acham desse homem?" O rapaz que me causara mais dificuldades respondeu: "Ele é o melhor palestrante que já tivemos." Espantado, o conselheiro se virou para mim e sussurrou: "Mas você não disse nada." Na verdade, eu havia dito muita coisa ao demonstrar que não havia nada que eles jogassem em cima de mim que não pudesse ser traduzido em sentimentos e necessidades humanos e universais. Nós dizemos muita coisa ao escutarmos os sentimentos e necessidades das outras pessoas. Usando a empatia para afastar o perigo. A capacidade de oferecer empatia a pessoas em situações tensas pode afastar o risco potencial de violência. Uma professora no decadente centro urbano de St. Louis relatou um incidente em que ela ficou deliberadamente depois da aula para ajudar um aluno, embora os outros professores a tivessem alertado para deixar o edifício no final das aulas para sua própria segurança. Um estranho entrou em sua sala, onde aconteceu o seguinte diálogo: Rapaz, tire a roupa. Professora, notando que ele estava tremendo. Estou percebendo que isso é muito assustador para você. Rapaz, você me ouviu? Tire a roupa. Professora, sinto que você está realmente irritado neste momento e quer que eu faça o que você me diz. Rapaz, isso mesmo, e você vai se machucar se não fizer. Professora, gostaria que você me dissesse se há alguma outra maneira de atender às suas necessidades que não me machuque. Rapaz, eu disse para tirar a roupa. Professora, estou percebendo quanto você quer isso. Ao mesmo tempo, quero que você saiba quanto estou me sentindo péssima e assustada, e como eu ficaria grata se você fosse embora sem me ferir. Rapaz, me dê a sua bolsa. A professora deu sua bolsa ao estranho, aliviada por não ser estuprada. Mais tarde descreveu como, a cada vez que ela oferecia sua empatia ao rapaz, ela podia senti-lo menos determinado a prosseguir com o estupro. Um oficial da Polícia Metropolitana que participava certa vez de um curso de acompanhamento em CNV fez este relato: Estou muito feliz por você nos ter feito praticar a empatia com pessoas irritadas da última vez. Apenas alguns dias depois de nossa aula, fui prender alguém num conjunto habitacional. Quando eu o trouxe para fora, meu carro foi cercado por cerca de 60 pessoas, gritando coisas como: "Solte-o! Ele não fez nada! Vocês da polícia são um bando de porcos racistas!" Embora eu estivesse cético de que a empatia pudesse ajudar, eu não tinha muitas outras opções. Então, disse os sentimentos que estavam chegando a mim. Coisas como: "Então vocês não confiam em meus motivos para prender este homem? Vocês acham que tem a ver com a raça?" Depois de vários minutos continuando a dar voz a seus sentimentos, o grupo ficou menos hostil. No final, eles abriram caminho para que eu chegasse até meu carro. Finalmente, eu gostaria de ilustrar como uma moça usou a empatia para evitar a violência durante seu plantão noturno num centro de desintoxicação de drogas em Toronto. A moça contou essa história durante o segundo seminário de CNV a que compareceu. Uma noite, às 11 horas, algumas semanas depois do primeiro treinamento dela em CNV, um homem que obviamente estivera tomando drogas entrou e exigiu um quarto. A moça começou a explicar que todos os quartos haviam sido ocupados naquela noite. Ela estava para dar ao homem o endereço de outro centro de desintoxicação quando ele a derrubou no chão. Quando dei por mim, ele estava sentado sobre meu peito, segurando uma faca junto à minha garganta e gritando: Não minta para mim! Você tem um quarto sim!" Ela então começou a aplicar o que tinha aprendido, ouvindo os sentimentos e as necessidades do homem. "Você se lembrou de fazer isso naquelas condições?" Perguntei, impressionado. "Que escolha eu tinha? O desespero às vezes nos torna bons comunicadores. Sabe, Marshall, aquela recomendação que você nos fez no seminário realmente me ajudou. Na verdade, acho que ela salvou minha vida." "Que recomendação?" "Lembra quando você disse para nunca dizer 'mas' a uma pessoa com raiva?" Eu estava pronta para começar a discutir com ele. Eu estava prestes a dizer: "Mas eu não tenho quarto." Aí me lembrei de sua recomendação.
Eu realmente agravei, porque na semana anterior eu estava discutindo com minha mãe e ela me disse: cada vez que você responde mas a tudo o que eu falo, tenho vontade de matar você. Imagine se minha própria mãe ficava com raiva suficiente para querer me matar por falar aquela palavra, o que aquele homem teria feito? Se eu houvesse dito, mas eu não tenho quarto, quando ele gritou comigo, não tenho dúvida de que ele teria cortado minha garganta. Então, em vez disso, respirei fundo e disse: parece que você está realmente com raiva e quer ter um quarto. Ele respondeu gritando: posso ser viciado, mas por Deus, mereço respeito. Estou cansado de ninguém me respeitar. Meus pais não me respeitam, eu vou ser respeitado. Concentrei-me em seus pensamentos e necessidades e disse: você está farto de não obter o respeito que deseja? Por quanto tempo continuou essa conversa? Perguntei. Ah, mais uns 35 minutos, ela respondeu. Ofereça sua empatia em vez de falar mas para uma pessoa com raiva. Isso deve ter sido apavorante. Não depois das primeiras interações, porque aí ficou evidente outra coisa que aprendemos aqui. Quando me concentrei em escutar seus sentimentos e necessidades, parei de vê-lo como um monstro. Pude ver exatamente como você disse, que as pessoas que parecem ser monstros são apenas seres humanos cuja linguagem e comportamento às vezes nos impedem de perceber sua natureza humana. Quanto mais eu conseguia concentrar minha atenção em seus sentimentos e necessidades, mais eu o via como uma pessoa desesperada cujas necessidades não estavam sendo atendidas. Tornei-me confiante de que se eu mantivesse minha atenção nisso, eu não seria ferida. Depois que ele recebeu a empatia de que precisava, saiu de cima de mim, pôs de lado a faca e eu o ajudei a encontrar um quarto em outro centro. Quando escutamos os sentimentos e necessidades das pessoas, paramos de vê-las como monstros. Maravilhado por ela ter aprendido a responder com empatia numa situação tão extrema, perguntei curioso: o que você está fazendo de novo aqui? Parece que você já dominou a CNV e deveria estar ensinando aos outros o que aprendeu. É que agora preciso que você me ajude com uma coisa difícil, ela disse. Estou quase com medo de perguntar: o que poderia ser mais difícil do que aquilo? Preciso que você me ajude com minha mãe. Apesar de todo o insight que tive com aquele fenômeno do mas, sabe o que aconteceu? No jantar da noite seguinte, quando contei à minha mãe o que tinha acontecido com aquele homem, ela disse: você vai fazer seu pai e eu termos um infarto se ficar nesse emprego. Você simplesmente tem de encontrar outro trabalho. Então, adivinha o que eu respondi? Mas, mãe, é minha vida. Eu não poderia ter pedido um exemplo mais poderoso de quanto pode ser difícil responder com empatia aos membros de nossa própria família. Pode ser difícil ter empatia com aqueles que estão mais próximos de nós. Empatia ao ouvirmos um não de alguém. Devido à nossa tendência a entender como rejeição quando alguém diz não ou não quero fazer isso, é importante que sejamos capazes de ter empatia com essas mensagens. Se as tomarmos como pessoais, podemos nos sentir magoados sem compreender o que realmente está acontecendo dentro da outra pessoa. Entretanto, quando trazemos à luz da consciência os sentimentos e necessidades por trás do não de alguém, temos clareza do que essa pessoa está querendo e que a impede de responder da forma como gostaríamos. Ter empatia com o não de alguém nos protege de tomá-lo como pessoal. Uma vez, durante o intervalo de um seminário, convidei uma mulher a se juntar a mim e a outros participantes para tomarmos um sorvete nas redondezas. Não, ela respondeu bruscamente. O tom de sua voz me levou a interpretar sua resposta como uma rejeição, até que me lembrei de escutar os sentimentos e necessidades que ela poderia estar expressando através de seu não. Eu disse: tenho a impressão de que você está com raiva. É isso mesmo? Não, ela respondeu. É só que eu não quero ser corrigida toda vez que abro a boca. Pensei então que ela estava com medo e não com raiva. Confirmei isso perguntando: então você está receosa e quer se proteger de estar numa situação em que você possa ser julgada pelo modo que se comunica? Sim, ela afirmou. Posso me imaginar sentada com vocês na sorveteria e você prestando atenção em tudo o que digo.
Descobri então que a maneira pela qual eu estivera dando retorno aos participantes do seminário tinha sido assustadora para ela. Minha empatia por sua mensagem tornara seu não inofensivo para mim. Escutei seu desejo de não querer receber esse tipo de retorno em público. Garanti-lhe que não avaliaria sua comunicação em público e depois discuti com ela maneiras de dar meu retorno de modo a deixá-la segura. E sim, ela acompanhou o grupo para o sorvete. Empatia para reanimar uma conversa morna. Todos nós já nos vimos no meio de conversas mornas. Talvez estejamos num evento social, ouvindo as palavras sem sentir nenhuma conexão com quem fala. Ou talvez estejamos escutando um Babel Onion, termo jocoso criado por meu amigo Kelly Bryson, para designar alguém que desperta em seus ouvintes o medo de uma conversa interminável. Bryson criou com o verbo preposicionado Babel on, tagarelar, falar sem parar, sem dar chance aos outros de entrar na conversa, o substantivo Babylonian, palavra cujo som remete em inglês a Babylonian, que assim como em português, significa babilônico. A vitalidade se esvai da conversa quando perdemos a conexão com os sentimentos e necessidades que ocasionaram as palavras de quem fala, e com as solicitações associadas a essas necessidades. Isso é comum quando as pessoas conversam sem ter consciência do que estão sentindo, necessitando ou pedindo. Em vez de nos envolvermos numa troca de energia vital com outros seres humanos, percebemos que nos tornamos cestas de lixo para suas palavras. Como e quando interromper uma conversa morta e trazê-la de volta à vida? Sugiro que o melhor momento para interromper é quando ouvimos uma palavra a mais do que desejaríamos. Quanto mais esperamos, mais difícil fica ser educado quando decidimos intervir. Nossa intenção ao interromper não é dominar a conversa, mas ajudar quem fala a se conectar com a energia vital por trás das palavras que estão sendo ditas. Fazemos isso sintonizando os possíveis sentimentos e necessidades. Assim, se uma tia está repetindo a história de como 20 anos atrás o marido a abandonou com 2 filhos pequenos, podemos interromper dizendo: "Então, tia, parece que a senhora ainda está magoada e gostaria de ter sido tratada de modo mais justo." As pessoas não têm consciência de que frequentemente é de empatia que elas precisam. Elas também não percebem que é mais provável que elas recebam essa empatia se expressarem os sentimentos e necessidades que estão vivos dentro delas, em vez de recontarem histórias de injustiças e dificuldades passadas. Como trazer uma conversa de volta à vida? Interrompendo-a com empatia. Outro modo de trazer uma conversa de volta à vida é expressar abertamente nosso desejo de nos conectarmos mais profundamente com nosso interlocutor e pedir informações que nos ajudem a estabelecer essa conexão. Uma vez, num coquetel, eu estava no meio de um abundante fluxo de palavras que, entretanto, para mim, estavam parecendo sem vida. "Desculpem-me", interrompi, dirigindo-me ao grupo de 9 outras pessoas, no meio do qual eu me encontrava. "Estou ficando impaciente porque quero estar mais ligado a vocês, mas nossa conversa não está criando o tipo de conexão que eu gostaria. Eu gostaria de saber se a conversa que estamos tendo está atendendo às suas necessidades e, se sim, quais dessas necessidades estão sendo atendidas." Todas as 9 pessoas ficaram olhando para mim como se eu tivesse atirado um rato na poncheira. Felizmente, lembrei-me de escutar os sentimentos e necessidades que estavam sendo expressos através de seu silêncio. "Vocês estão aborrecidos com minha interrupção porque vocês teriam preferido continuar a conversa?" perguntei. Depois de outro silêncio, um dos homens respondeu: "Não, não estou aborrecido. Eu estava pensando sobre o que você perguntou." Não, eu não estava gostando da conversa. Na verdade, estava totalmente entediado com ela. Na ocasião, fiquei surpreso ao ouvir essa resposta, porque aquele homem era o que estava falando mais. Agora não estou mais surpreso. Desde então, descobri que conversas que são desinteressantes para quem ouve o são igualmente para quem fala. O que entedia quem ouve também entedia quem fala. Você pode estar tentando imaginar como podemos reunir coragem para interromper alguém no meio de uma frase, tão diretamente.
Uma vez realizei uma pesquisa informal colocando a seguinte questão: se você está usando mais palavras do que alguém deseja ouvir, você prefere que essa pessoa finja estar escutando ou que o interrompa? Das muitas pessoas a quem perguntei isso, quase todas expressaram sua preferência por serem interrompidas. Suas respostas me deram coragem ao me convencerem de que é um sinal de maior consideração interromper as pessoas do que fingir escutá-las. Todos nós queremos que nossas palavras enriqueçam os outros, e não que sejam um fardo para eles. As pessoas preferem que os ouvintes as interrompam a fingirem estar escutando. Empatia pelo silêncio. Uma das mensagens pelas quais é mais difícil termos empatia é o silêncio. Isso é especialmente verdadeiro quando nos expressamos de forma vulnerável e precisamos saber como os outros estão reagindo às nossas palavras. Nessas ocasiões, é fácil projetarmos nossos piores medos na falta de resposta e nos esquecermos de nos conectarmos aos sentimentos e necessidades que estão sendo expressos pelo silêncio. Uma vez, quando estava trabalhando com a equipe de uma companhia, eu falava sobre alguma coisa profundamente emotiva e comecei a chorar. Quando olhei, recebi uma resposta do diretor da empresa que não me foi fácil receber. Silêncio. Ele virou o rosto para longe de mim, o que interpretei como uma expressão de desaprovação. Felizmente, lembrei-me de concentrar minha atenção no que poderia estar acontecendo dentro dele e disse: por sua resposta a meu choro, imagino que o senhor o está desaprovando e preferiria ter um consultor mais no controle de seus sentimentos trabalhando com sua equipe. Se ele tivesse respondido sim, eu teria sido capaz de aceitar que tínhamos valores diferentes no que diz respeito a expressar emoções, sem com isso de alguma forma pensar que estava errado por ter expressado minhas emoções como fiz. Mas em vez de sim, o diretor respondeu: não, de jeito nenhum. Eu estava apenas pensando como minha esposa gostaria que eu conseguisse chorar. Ele continuou e revelou que a esposa, de quem estava se divorciando, sempre reclamara que viver com ele era como viver com uma pedra. Tenha empatia pelo silêncio escutando os sentimentos e necessidades por trás dele. Durante os anos em que trabalhei como psicoterapeuta clínico, uma vez fui contatado pelos pais de uma jovem de 20 anos que estava sob cuidados psiquiátricos e durante vários meses se submetera a medicamentos, internações e eletrochoque. Ela havia ficado muda 3 meses antes de os pais terem me procurado. Quando eles a trouxeram ao meu consultório, ela teve de ser ajudada, porque se fosse deixada por si mesma, não se moveria. Em meu consultório, ela se encolheu na cadeira, tremendo, os olhos no chão. Tentando me conectar com empatia com os sentimentos e necessidades que estavam sendo expressos através de sua mensagem não verbal, eu disse: percebo que você está assustada e gostaria de ter certeza de que é seguro falar. Isso está correto? Ela não demonstrou nenhuma reação. Então, expressei meus próprios sentimentos dizendo: estou muito preocupado com você e gostaria que me dissesse se há alguma coisa que eu possa dizer ou fazer para que você se sinta mais segura. Ainda não houve nenhuma reação. Pelos 40 minutos seguintes, continuei a interpretar seus sentimentos e necessidades ou a expressar os meus próprios. Não houve reação visível, nem mesmo o menor sinal de reconhecimento de que eu estava tentando me comunicar com ela. Finalmente, disse-lhe que estava cansado e que gostaria que ela retornasse no dia seguinte. Os 2 dias seguintes foram iguais ao primeiro. Continuei a concentrar minha atenção nos sentimentos e necessidades dela, às vezes expressando verbalmente o que compreendia e outras fazendo isso de forma silenciosa. De vez em quando, eu expressava o que estava acontecendo comigo mesmo. Ela ficava sentada, tremendo em sua cadeira, sem dizer nada. No 4º dia, quando ela ainda não havia respondido, aproximei-me e segurei sua mão. Sem saber se minhas palavras estavam comunicando minha preocupação, eu esperava que o contato físico pudesse fazer isso com mais eficácia. Ao primeiro contato, seus músculos ficaram tensos e ela se encolheu mais ainda em sua cadeira. Eu estava para soltar sua mão quando senti que ela estava cedendo ligeiramente.
Então, continuei segurando. Depois de alguns instantes, percebi um progressivo relaxamento da parte dela. Segurei sua mão por vários minutos enquanto conversava com ela, da mesma forma como tinha feito nos dias anteriores. Ela ainda não disse nada. Quando chegou no dia seguinte, ela parecia ainda mais tensa do que antes, mas houve uma diferença. Ela estendeu uma mão fechada em minha direção, enquanto virava o rosto para longe de mim. Primeiro fiquei confuso com o gesto, mas depois percebi que ela tinha alguma coisa na mão que queria que eu pegasse. Pegando sua mão na minha, abri seus dedos. Na palma de sua mão estava um bilhete amarrotado com a seguinte mensagem: Por favor, ajude-me a dizer o que tenho por dentro. Fiquei extasiado em receber aquele sinal de seu desejo de se comunicar. Depois de mais de uma hora de encorajamento, ela finalmente disse uma primeira frase, devagar e com receio. Quando repeti para ela o que a ouvira dizer, ela pareceu aliviada e então continuou a falar, de forma lenta e receosa. Um ano depois, ela me mandou uma cópia dos seguintes trechos de seu diário. Saí do hospital para longe dos eletrochoques e dos remédios fortes. Isso foi mais ou menos em abril. Os 3 meses depois disso estão completamente em branco em minha mente, assim como os 3 anos e meio antes de abril. Dizem que depois de ter saído do hospital, passei um tempo em casa sem comer, sem falar e querendo ficar na cama o tempo todo. Então, me encaminharam ao Dr. Rosenberg para terapia. Não me lembro muito dos 2 ou 3 meses seguintes, exceto de estar no consultório do Dr. Rosenberg e conversar com ele. Eu tinha começado a acordar desde aquela primeira sessão com ele. Eu tinha começado a compartilhar com ele coisas que me incomodavam, coisas que eu nunca teria sonhado contar a ninguém. E me lembro de quanto aquilo significou para mim. Era tão difícil falar, mas o Dr. Rosenberg se importava comigo e demonstrava isso, e eu queria conversar com ele. Depois das sessões, eu sempre ficava contente de ter deixado sair alguma coisa. Lembro-me de ter ficado contando os dias, até mesmo as horas, até minha próxima sessão com ele. Também aprendi que encarar a realidade não é de todo mal. Estou percebendo cada vez mais as coisas que preciso enfrentar, coisas que preciso sair e fazer por mim mesma. Isso é assustador. E é muito difícil. E é desanimador que, mesmo que eu tente com muito empenho, ainda possa fracassar de modo tão terrível. Mas a parte boa da realidade é que estou vendo que ela também inclui coisas maravilhosas. No ano que passou, aprendi quanto pode ser maravilhoso compartilhar de mim mesma com as outras pessoas. Acho que, na verdade, só aprendi uma parte, sobre como é empolgante falar com as pessoas e elas realmente escutarem, e às vezes até mesmo compreenderem de verdade. Continuo a me espantar com o poder curativo da empatia. Repetidas vezes, tenho testemunhado pessoas transcendendo os efeitos paralisantes da dor psicológica, quando elas têm contato suficiente com alguém que as possa escutar com empatia. Como ouvintes, não precisamos de insights sobre dinâmica psicológica ou de treinamento em psicoterapia. O que é essencial é nossa capacidade de estarmos presentes em relação ao que realmente está acontecendo dentro da outra pessoa, em relação aos sentimentos e necessidades únicos que uma pessoa está vivendo naquele mesmo instante. A empatia está em nossa capacidade de estarmos presentes. Resumo: nossa capacidade de oferecer empatia pode nos permitir continuar vulneráveis, desarmar situações de violência em potencial, ajudar a ouvir a palavra não sem tomá-la como rejeição, reviver uma conversa sem vida e até a escutar os sentimentos e necessidades expressos através do silêncio. Repetidas vezes, as pessoas transcendem os efeitos paralisantes da dor psicológica, quando elas têm suficiente contato com alguém que as possa escutar com empatia.